são resquícios do passado e colocar ricos potenciais do espírito, enriquecer, né? Torná-lo soma saudável pela toda a minha existência. Ô Magda, teve uma época que eu me perguntei também como que eu vejo o meu passado, né? O que a gente vive aqui hoje nem sempre, também não está tudo na consciência, né? A gente se perde. E as outras encarnações. E me veio uma intuição, né, que eu entendi que para eu enxergar esse meu passado é ver as experiências que estão repetindo comigo. Sim. Né? Sempre O meu repete. caminho, como que está sendo. E eu fazendo a mesma coisa, fazendo sempre a mesma coisa. Repetindo Então, também. lógico. Eu venho a circunstância repetida, para eu fazer diferente. Aí eu não dou conta, eu faço de novo igual. Então é só olhar para ela. Olha aí. Olha eu conhecendo meu passado. Mas é isso, né, gente? O ciclo da vida, ele é um ciclo de repetições. A partir do momento que eu consigo mudar, aí eu mudo de ciclo, né? Aí eu mudo para outro estágio e continuo, porque é na repetição que eu aprendo. Então não adianta eu falar, eu vou fazer uma vez só e pronto. Não. Eu sou arrogante, eu sou arrogante, eu sou arrogante. Opa, eu não quero ser arrogante. Aí eu acendo. Né? Então, assim, esse ciclo ele é necessário também. Mas ainda, Pode falar. mas ainda contribuindo nessa linha de raciocínio, às vezes você é arrogante, mas para você perceber isso é preciso que exista uma força contrária para você acordar. Quando você, esse ciclo, às vezes eu percebo assim, eu não queria falar isso, mas às vezes eu entendo forma. Por exemplo, a situação se repete de forma que você vê numa reação do outro, alguma coisa que você precisa mudar em você. Sim. Então é um despertar. Aí você vê no outro e fala assim, mas gente, eu também faço Mas assim. eu sou desse jeito. Aí você falou, isso aí. Eu não gostei. Isso também me não quero ser desconforta, assim. entendeu? Eu preciso resolver isso, mudar. Mas isso já é um passo, porque os sinais a gente recebe todos os momentos. O negócio, você já identificou algum sinal, você já deu o primeiro passo para mudar. Mas dentro disso que a gente está falando, tem uma frase que eu ouço muito, que eu gosto muito, que é do Einstein, que é: a gente espera resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas, entendeu? Que é dentro disso que ela falou aqui, né? Que todas as pessoas são assim, a gente quer que as coisas aconteçam diferentes, mas a gente sempre continua repetindo os mesmos erros, então as coisas não vão mudar. Para mudar tem que ter uma ação de fazer diferente. Agora, uma coisa que eu achei interessante, que eu li recentemente, apesar da repetição, nós temos a lei ao nosso favor. Né? Apesar de estarmos repetindo, isso também é uma soma na nossa trajetória. Não é perdido. Né? Não podemos pensar, eu sou repetitiva, estou repetindo, cometendo os mesmos erros. Mas isso ainda é uma soma para o meu crescimento, porque a lei nos favorece. Né? A lei evolutiva nos favorece. E essa soma, né, é que vai fazendo a nossa ascensão. Aos pouquinhos, mas ela é necessária. Mas assim, o que eu acho mais interessante é o seguinte: como vivenciar isso? É só comigo mesmo? Não. É com vocês, é com todo mundo. Né? É a diferença, é essa diversidade de pessoas é que vai fazer com que eu navegue nas várias diferenças e me descubra também. Não adianta eu ficar isolada, não consigo conviver com ninguém, eu não dou conta de ninguém, mas eu dou conta de mim mesma, eu tenho que me descobrir e ficar lá reclusa. Eu vou dar conta de mim e do outro. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou trabalhar? A Fernandes do Fundo, que fala muito isso, a questão da alteridade, né? De aprender a conviver com a diferença do outro e aprender e caminhar junto da diferença do outro. É o que me enriquece. Exatamente, é o que vai somar. Porque como que eu vou saber se eu não tenho, por exemplo, que eu não tenho, gente, eu não sou arrogante, né? Então, assim, como que eu vou saber o que é arrogância? Se eu não convivo com pessoas que são arrogantes para me trazer esse ensinamento, né? Então eu preciso conviver com todas as diferenças. No filme do Gandhi, uma passagem, não sei quem assistiu, quando ele está velho, ele está guerra lá entre as duas coisas, em que ele faz uma greve de fome, né? E ele fala que só pararia quando
cessassem todos os ataques. Aí tem um momento em que um dos líderes, né, chega perto dele e vai lá e entrega a espada para ele, que ele estava usando para poder matar. E nesse momento, então, ele fala assim, ele diz, eu mereço morrer porque eu fiz coisas horrorosas, né? Mas você não deve morrer, você não pode morrer. E aí ele fala assim que ele matou várias crianças, filhos de luz, porque o filho dele tinha sido morto. Então que para ele não tinha salvação. Aí o Gandhi fala para ele o seguinte, ele falou assim, eu tenho uma saída para você. Encontre uma criança do tamanho da sua, né, do tamanho que você tinha, e crie essa criança. Mas assegure-se de que essa criança seja um grupo, seja uma criança, e como se fosse seu filho, mas assegure-se que ele seja daquele que você está lutando. Sim, é o seu adversário, né? Aí aquilo causa um impacto na hora do filme, aí ele fala assim, mas temos uma outra coisa também, dê a ela a liberdade de viver como um grupo. Não é só encontrar Não é só criança, encontrar, transformar e fazer do meu amar jeito, como né? um filho, mas deixar ele. Quer dizer, é o próprio enfrentamento Sim. com a maior dificuldade, né, com relação às outras. Aí nessas É as questões, nossas né, deficiências, veio a né, as mente nossas isso, dificuldades. como é difícil, tá? É uma coisa, mas esse enfrentamento, ele tem que viver, não deve ser fácil. Não. Eu imagino. Não. Então vamos lá. Ele já leu? Não há como extinguir o que aconteceu. Todavia, podemos travar uma relação sadia e construtora de paz com o pretérito. Então, assim, é o que eu falei, não tem como eliminar este passado. Então, vamos viver bem com ele, né? Vamos ter uma relação sadia de construir paz e amor com ele. Né? Saber viver com esse passado com alegria. Aí vem as frases curtas são as que mais pegam, né? Porque elas são mais profundas. Então, a culpa não renova, limita, não educa, contém. Reforma íntima não é ser contra mim mesma. Não é reprimir e sim educar. Então, foi o que falou no início da apresentação, né? Que a palavra que redunda tudo isso é educação. É eu saber educar essas minhas deficiências e transformá-las em luz. Não é exterminar o mal em mim, e sim fortalecer o bem que está adormecido na consciência. Porque, e foi dito, né? As máscaras, a sombra está tão fortalecida que o meu bem adormeceu. Ele já está lá no cantinho dele, no cantinho da consciência, sem força para agir. Né? Então, não adianta querer exterminar. Eu tenho que fortalecer o meu saudável. Não para abafar, mas para somar. Aceitar-se é ter a coragem de olhar para si mesmo, criar uma autocatarse. Então, é fazer mesmo essa transformação, ser em si mesmo no espelho para analisar as suas reações e proceder a uma busca terapêutica para a dignificação. Então, eu tenho que ser digno de todas as minhas mudanças. Eu consigo. Eu consigo. Então, é trabalhar, né, nesse processo. Gente, não é agora, é sempre. Né? É um caminho longo, mas temos que começar. Eu tenho que começar. Eu tenho que querer mudar. Eu tenho que querer fazer essa mudança. Aceitar-se é diferente de conformismo com o mal. Não é se conformar. Eu mereço ser assim, eu mereço o que está acontecendo. Não é isso. Não é isso. O aceitar é muito diferente. É admitir a si mesmo suas limitações com a finalidade de estudá-las para transformá-las. Então,
Então, é mudar essa visão de conformismo, de achar que eu sou assim, né? E pronto. Que haja muito discernimento nesses conceitos. Aceitar imperfeições é muito diferente de aceitar erros. Eu tenho dificuldades, eu tenho deficiências, eu tenho defeitos, mas eu errar e continuar errando é muito diferente. Isso já é outro conceito. Não se mata o que fomos, conquistamos. É o que eu falei, somamos. Né? O nosso passado é a soma de tudo o que eu já vivi. Não se extermina com o passado, harmonizamos. O auto-amor é a medida moral de paz conosco mesmo, em favor dos objetivos maiores que almejamos. Para tudo isso, se eu não gostar de mim mesmo, fica difícil. Então eu tenho que trabalhar o auto-amor, a autoaceitação, para fazer a transformação. Não há liberdade interior sem a presença do amor. Eu não consigo mudar sem amor, comigo e com os outros. A partir do momento que eu colocar na minha mente, para cada atitude que eu tiver, será uma atitude de amor, eu já mudei. Porque quem ama, o Eurígenes Caetano Veloso fala isso, né? Quem ama, cuida. Né? Então, se eu amo, eu cuido de mim e cuido de quem está próximo a mim. Exercícios de desapego dessa paixão que nutrimos pela imagem irreal que criamos de nós mesmos. Agora vem um passo a passo. Fazer as pazes com as imperfeições. Vamos começar, tá, gente? A partir de hoje. Abandonar os estereótipos e aprender a se valorizar com respeito. Eu não posso querer ser Gisele Bündchen. Né? Eu não posso querer ser uma Teresa de Calcutá, né, Denise? Maria Denise de Calcutá. Eu não posso querer ser aquilo que me cabe, né? Pelo menos no momento não me cabe. Então, eu abandono esses estereótipos de sonhos, de desejos, de irreal, de ilusão e passo a valorizar o que eu sou com respeito. Descobrir sua singularidade e vivê-la com gratidão. Cada um, é singular, é único, né? Então, se eu não conseguir me aceitar, aí fica difícil, realmente. Né? Então, que eu aceite essa minha singularidade e agradeça por ela. Agradeça. Coragem para descobrir seus desejos, tendências e sentimentos. Né? É mergulhar e descobrir o que eu quero, o que eu espero, né? O que busco. Exercitar a autoaceitação através do perdão. Me perdoar, porque tem hora que eu vou errar mesmo. E chega amanhã eu vou errar de novo. Né? Então, se eu não souber me perdoar, se eu não tiver o auto-perdão e o auto-amor, eu paraliso. Eu não vou para frente, eu não vou para lugar nenhum. Né? Então, eu necessito do perdão. E é um exercício danadinho. Desafiador. Desafiador. Munir-se de informações sobre a natureza de suas provas. É ficar ligado, ficar atento, né, ao que vim, por que vim, por que eu vivo, por que é dessa forma, o que acontece, né, e se munir disso, dessa natureza, e apesar disso, ainda agradecer. Aprender a ouvir com atenção o que se passa à sua volta, porque é aí que está o problema, porque eu consigo escutar a mim de vez em quando, e o outro? Né? Então, assim, se eu não escuto o que acontece no meu entorno em relação, inclusive, a mim mesma,
Como é que eu sei que sou? Se eu não estou escutando a mim, não estou escutando ao outro, eu estou escutando quem? Dominar o perfeccionismo, nutrindo a certeza de que ser falível não nos torna mais inferiores. Então, quer dizer, eu não preciso ser perfeita, tento ser, né? Almejo ser. Mas perfeccionista é muito diferente do que ser perfeita. É querer fazer tudo muito certinho porque você não quer reprovação. Você não quer ninguém te julgando, né? Então, eu sou perfeccionista. Mas isso não quer dizer, se eu deixar de ser, eu vou ser mais inferior. Valorizar afetivamente as suas vitórias. Eu acho que isso é muito difícil, pelo menos para mim. Quando eu consigo alcançar algo que me dê uma vitória, às vezes eu tenho um constrangimento de vibrar por isso, né? Às vezes eu acho assim, nossa, é vaidade? É orgulho? O que é isso? Né? Às vezes eu fico meio embaralha isso um pouco. Mas se eu estiver trabalhando com amor, com respeito, né, eu vou simplesmente comemorar o que eu consegui vencer, no que eu fui vitoriosa. Aí você vai descobrir qualidades, acreditar nelas e colocá-las a serviço das metas de crescimento. Eu não posso também achar que dentro de mim só existem sombras. Existem qualidades que precisam ser valorizadas, sim. E devem ser utilizadas a serviço do meu crescimento, porque é ela também que vai iluminar as minhas diferenças, as minhas dificuldades. Eu preciso dar cada vez mais valor a essas minhas qualidades, para que elas cresçam em mim, não no orgulho e na vaidade, mas sim no saudável, ajudando assim as que não estão, as que estão na sombra. Isso que você falou. Eu estou lendo o efeito sombra da Debbie Forte. Ela fala, acho que é quando a gente consegue observar no outro a luz, é porque existe. Sim. Na gente. Então não é só a sombra, quando a gente está julgando essa projeção, você projeta também a luz. Porque com toda certeza tem dentro de você. Sim, então toda certeza ela existe em você Então, e ela vai já- voltar para você. Então já é um passo de reconhecer o que a gente tem qualidade. Sim. Bom, a partir desse equilíbrio, do autoconhecimento, da parceria com a sombra, eu vou conseguir andar junto com ela, juntinho com ela, ela só vai me projetar o meu verdadeiro, né? Não vai me projetar aquele monstrinho que eu ainda estou a trabalhar. Certo? Acho que acabou. É isso, gente. Obrigada. Para quem queria receita, tá ali, é só seguir. Pois é. Aí, nos próximos capítulos, eu perguntar como é que foi, né? O para casa de cada um. Obrigada, gente. Aí tem uma musiquinha.